Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, de raciocínio lógico e de estatística. E na aula de hoje, galera, dando aula ao nosso curso de raciocínio lógico, vamos falar sobre negação das proposições. Ou, que é a disjunção exclusiva, e também da bicondicional, que é o se e somente se. Vamos detalhar aí todas as regras que são responsáveis por fazer essa negação e dar alguns exemplos com relação à negação dessas proposições. Beleza? Então vem comigo aí. Peço para você o seguinte: se acaso você não assistiu à aula sobre os conectivos, ou e se e somente se, recomendo você dar uma pausa no vídeo e assistir a aula sobre tabela verdade dos conectivos lógicos. Lá eu detalho o conectivo e, ou, se, então, se, somente se e o ou. É muito importante que você entenda a tabela verdade para você poder entender como que se faz a negação da tabela verdade. Então, se não assistiu, recomendo voltar lá e depois dar continuidade ao estudo. Belezinha? Vem comigo então, galera. Falando então hoje sobre, na nossa aulinha, nós vamos destacar dois assuntos. Nós vamos negar as proposições, né? Ou, né? Que é o conectivo lógico, a disjunção exclusiva, ou, e vamos também trabalhar a negação do conectivo se e somente se, que é a bicondicional. Belezinha, galera? Então vamos lá, dando pontapé inicial, falando então sobre negação de uma proposição disjuntiva. No caso aqui, a disjunção ela é exclusiva, porque o conectivo é o conectivo ou. Bom, mas antes de nós negarmos, vamos relembrar a tabela verdade sobre esse conectivo. É muito importante a gente reforçar isso daí. Então eu vou criar aqui uma tabela. Nessa tabela eu vou colocar algumas situações aqui e vou preenchendo e acompanha comigo o preenchimento delas. Então, estou chamando aqui de uma proposição simples qualquer P. Eu tenho uma proposição simples Q. Eu tenho aqui uma proposição composta ligada pelo conectivo ou, que lê-se ou P ou Q. Aí eu vou fazer a negação de ou P ou Q. E por último, eu tenho uma bicondicional aqui, que eu quero mostrar a relação que existe entre a negação da disjunção exclusiva com a bicondicional. Existe uma relação entre elas e eu quero mostrar para vocês como que é esta relação. Beleza? Então vamos preencher isso daqui. Nós sabemos que toda proposição simples, ela possui dois valores lógicos. Ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Quando eu relaciono uma proposição simples com outra proposição simples, a quantidade de valores lógicos vai ser alterada, não vai ser mais somente dois, porque eu tenho que fazer todas as combinações possíveis. Como uma tem dois valores lógicos e a outra também apresenta dois valores lógicos, então 2 vezes 2 são 4. Então eu vou ter 4 possibilidades de resultados quando eu equiparo ou comparo uma com a outra, ok? Então, por isso, eu determinei aqui 4 linhas de ação para fazermos todas as combinações possíveis entre essas duas proposições P e Q. Então, primeira situação, eu posso considerar a proposição P verdadeira, verdadeira, falsa e falsa, correto? Eu tenho essas possibilidades. Fazendo a combinação com a proposição Q, eu posso ter verdadeiro com verdadeiro ou verdadeiro com falso. Ou eu posso ter falso com verdadeiro e falso com falso. Então, está agora aqui todas as combinações possíveis entre P e Q. Beleza? Tranquilo. Bom, então vamos agora preencher a tabela verdade do conectivo ou da disjunção exclusiva ou, que é esta coluna, a terceira coluna.
o que diz a tabela verdade com relação à disjunção exclusiva ou. Diz o seguinte: a proposição composta ligada pelo conectivo ou só terá valor lógico verdadeiro quando as proposições simples tiverem valores lógicos diferentes. Nos demais casos, ela será sempre falsa. Ou você poderia dizer que a proposição composta ligada pela disjunção exclusiva ou só terá valor lógico falso quando as proposições simples tiverem o mesmo valor lógico. Nos demais casos, ela será sempre verdadeira. Tudo bem, você pode dizer, a ordem aí não importa, tá? Bom, resumindo, então só será verdadeiro se as proposições simples apresentarem valores lógicos diferentes. Se elas apresentarem valores lógicos iguais, ela é falsa, correto? Então, quando eu digo ou A ou B, só vai ser verdadeiro se A for verdadeiro e se B for falso. Ou então, se A for falso e B for verdadeiro. Elas não podem apresentar o mesmo valor lógico. Sendo assim, o que acontece aqui na primeira situação? Eu tenho verdadeiro e verdadeiro. Observe que tanto P quanto Q apresentam o mesmo valor lógico. Se ele apresenta o mesmo valor lógico, então a proposição composta só pode ser falsa. Beleza? Tranquilo. P é verdadeiro, Q é falso. Então, eles apresentam valores lógicos diferentes. Se eles apresentam valores lógicos diferentes, então a proposição composta vai ser verdadeira. Beleza. P é falso, Q é verdadeiro. Valores lógicos diferentes. Se os valores lógicos são diferentes, então a proposição composta vai ser verdadeira. Tranquilinho. E na última linha, eu tenho que P é falsa e Q também é falsa. Então, eles apresentam os mesmos valores lógicos. Se eu tenho o mesmo valor lógico, então a proposição composta vai ser falsa. Tranquilo? Bom, galera, o que aconteceu aqui agora? Nós preenchemos a coluna referente à proposição composta ou P ou Q. O objetivo agora é nós negarmos essa proposição. É esse o motivo do nosso estudo. Como se faz a negação da proposição composta ligada pelo conectivo ou. Bom, para negar uma proposição, basta alterar o seu valor lógico. Galera, gravem bem isso. Negar uma proposição é alterar o seu valor lógico. Como assim, professor? Se a proposição é verdadeira, então eu transformo ela em falsa. Se ela é falsa, eu transformo ela em verdadeira. Então, a partir do momento que eu altero o valor lógico de uma proposição, eu estou automaticamente fazendo a negação desta proposição. Independente dela ser uma afirmativa ou negativa. Se ela está afirmando, eu nego. Se ela está negando, eu afirmo. Então, eu troco o valor lógico. Isso é negar uma proposição, beleza? Bom, sendo assim, nós podemos resumir que a negação dessa proposição consiste somente em mudar o seu valor lógico. Belezinha. Então, olha só, ela é falsa, então eu coloco ela como verdadeira. Ela é verdadeira, eu coloco ela como falsa. Ela é verdadeira, eu coloco ela como falsa. Ela é falsa, eu coloco ela como verdadeira. Tranquilinho até aqui? Beleza. Então, isso aqui seria a resposta da negação da proposição composta ou P ou Q. Beleza? Bom, agora, o que nós vamos fazer? Eu vou preencher nesta última coluna uma proposição composta ligada pelo conectivo se e somente se. Observe que eu estou usando as mesmas proposições simples, P e Q. Só que a proposição composta aqui agora está ligada pelo conectivo se e somente se. Então, vamos esquecer temporariamente essas duas colunas, que é a terceira e a quarta coluna, e vou preencher a última coluna aqui. Por que o senhor está fazendo isso? Porque eu quero fazer uma comparação de valores com vocês e daqui a pouco isso vai ficar mais claro.
Então, vamos preencher aquela última coluna. Então, eu tenho aqui uma proposição composta ligada pelo conectivo se e somente se. O que diz a tabela verdade deste conectivo? Diz o seguinte: toda proposição composta ligada pelo conectivo se e somente se só terá valor lógico verdadeiro quando ambas as proposições simples tiverem o mesmo valor lógico. E terá valor lógico falso quando as proposições simples tiverem valores lógicos diferentes. Tranquilo? Valores lógicos iguais, verdadeiro. Valores lógicos diferentes, falso. Tranquilo? Lembrou? Então vamos lá. O que eu tenho aqui na primeira linha? P é verdadeiro e Q é verdadeiro. Valores lógicos iguais. Então o que vai acontecer lá? Vai ser verdadeiro. P é verdadeiro, F é falso. Valores lógicos diferentes. Se os valores são diferentes, então aqui é falso. P é falso, Q é verdadeiro. Valores lógicos diferentes. Portanto, falso. P é falso, Q é falso. Valores lógicos iguais. Se os valores lógicos são iguais, então a questão ela é verdadeira. Tranquilo? Belezinha? Bom, chegamos no ponto que eu queria. Observem que esta última coluna, ela representa os valores lógicos da proposição composta ligada pelo conectivo se e somente se. Beleza? Mudou alguma coisa? P continua sendo P, Q continua sendo Q. Aqui, ó, P e Q, não mudou. Tranquilo? O que mudou? Mudou só o conectivo lógico. Aqui eu estava usando o conectivo ou P ou Q. Aqui eu estou usando se e somente se. Tranquilo? Bom, mas o que eu quero chamar a sua atenção é exatamente nestes dois últimos quadros. Olha o que acontece aqui. Qual é o valor lógico que eu tenho aqui? Verdadeiro. E aqui? Verdadeiro também. Aqui, falso. Aqui, falso. Aqui, falso. Aqui, falso. Aqui, verdadeiro. Aqui, verdadeiro. Professor, a quarta coluna e a quinta coluna, elas são exatamente iguais. Iguais. Beleza, galera? Ó, a quarta coluna e a quinta coluna apresentam os mesmos valores lógicos. Tá, professor, e aí? O que isso quer dizer? O que é a quarta coluna em relação à terceira coluna? A quarta coluna nada mais é do que a negação da terceira coluna. E quem é a terceira coluna? É uma proposição composta ligada pelo conectivo ou. E a quarta coluna é a negação desse conectivo. Então, observem que os valores lógicos da negação são os mesmos valores lógicos do conectivo se e somente se. Qual é a conclusão que nós tiramos com relação a isso? A conclusão é que, para negar uma proposição composta ligada pelo conectivo ou, basta substituir o conectivo ou pelo conectivo se e somente se. Simples assim. Porque quando eu troco o conectivo ou pelo conectivo se e somente se, eu vou obter exatamente valores lógicos diferentes. Aonde é falso, eu encontro verdadeiro. Aonde é verdadeiro, eu encontro falso. Verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro. Então, observe que eu estou negando. Entenderam a relação? Professor, mas existe uma recíproca nisso daí? Existe. Mais na frente a gente vai voltar a frisar isso novamente. Assim como, para negar o conectivo ou, eu uso o se e somente se, para negar o se e somente se, eu uso também o conectivo ou. Existe essa reciprocidade na negação dos conectivos, entre o ou e o se e somente se. Belezinha? Bom, mas, por enquanto, vamos nos concentrar no ou. Beleza? Então, repetindo, para negar o conectivo ou, basta substituí-lo pelo conectivo se e somente se. Tranquilo? Belezinha, né? Bom, continuando aqui, galera. O que nós temos? Então, aquilo que a gente acabou de falar, dado duas proposições simples.
ou P ou Q, ou seja, ligada pelo conectivo ou, para negar uma proposição no formato de disjunção ou P ou Q, basta trocarmos a proposição ou pela proposição se e somente se. Beleza? Reforçando aí o que a gente já havia comentado. Bom, vamos lá. Conclusão. Se é fazer essa troca, então como que funciona isso, professor? Funciona da seguinte forma. Nós vamos confirmar a primeira parte, confirmar a segunda parte e trocar a disjunção ou pela bicondicional se e somente se. Ou seja, como a proposição composta ela é formada por duas proposições simples, eu tenho a primeira parte e eu tenho a segunda parte, porque eu divido a proposição através do conectivo. Então, eu tenho uma parte antes e outra depois. Então, aqui a regra diz, você não altera o valor lógico dessas proposições simples. Eu vou conservar a primeira e vou conservar a segunda. A única coisa que vai ser trocado é o conectivo, de ou para si, somente se. Tá? Então, é isso que nós vamos fazer. Simbolicamente, nós temos isso. Negação de ou P ou Q é exatamente P se e somente se Q. Simbolicamente, a representação é essa. Vamos ver um exemplo para a gente compreender melhor esse contexto. O que eu tenho aqui, galera? Ó, qual a negação da proposição? Ou Paulo é feio, ou Márcio é físico. Bom, primeiramente, é bom nós destacarmos quais são as proposições simples presentes nesta proposição composta. Então, como eu tenho aqui o conectivo ou, então eu tenho aqui nesse primeiro intervalo a primeira proposição e após o ou eu tenho a segunda proposição. Então, eu posso dividi-las assim. Vou chamar de P, Paulo é feio, e vou chamar de Q, Márcio é físico, ok? Beleza, então tem a proposição P e a proposição Q. O que diz a regra? Ele diz que eu tenho que confirmar a primeira parte, ou seja, Paulo é feio. Vamos fazer essa confirmação? Paulo é feio. Não muda nada. Do jeito que ela está expressa, ela vai continuar. Paulo é feio, continua sendo feio. Beleza. Depois a regra diz, confirma a segunda parte. Ou seja, mantém-se o mesmo valor lógico da segunda parte também. O que diz a segunda parte? Que Márcio é físico. Então, eu vou colocar Márcio é físico. Professor, e se tivesse aparecido aqui, Márcio não é físico? Como que ficaria? Márcio não é físico. Porque manter a proposição é manter o mesmo valor lógico que ela está. Não importa se ela aparece como uma afirmativa ou como uma negativa. Se ela estiver como uma afirmativa, ela vai continuar como afirmativa. Se ela estiver numa negativa, ela vai continuar na negativa. Isso que é manter a proposição. Beleza? Com licença, meu amigo, minha amiga, eu sou o professor Lac. Inicialmente quero pedir desculpas por ter interrompido os seus estudos, mas essa aula é uma aula demonstrativa aqui do site Lac Concurso. Quero dizer para vocês o seguinte, que você pode assistir o restante dessa videoaula, você pode ter o material de apoio dessa videoaula e muito mais no nosso curso completaço pré-edital para o INSS. Valor do curso? O valor do curso custa 10 parcelas de R$ 45. E nós temos uma promoção. Essa promoção aqui, até o dia 3/6, ela custa 10 parcelas de R$ 30, né? Mas vamos fazer o seguinte, você que está assistindo esse vídeo, até para prestigiar, até uma forma de amenizar aí a interrupção do seu vídeo, você vai falar o seguinte, olha, você vai entrar em contato, você vai clicar aí, tem um link aí do WhatsApp, você vai falar o seguinte, eu quero a promoção, eu quero o código promocional do curso pré-edital do INSS que o professor Lac falou no vídeo. Então tem um link aqui embaixo, tá? Tem um link aqui embaixo de um WhatsApp, você vai direto para o atendimento. Lembra-se que o atendimento tem horários comerciais de atender e ali vai te fornecer um link para você pagar aí 10 parcelas de R$ 30. Cara, um curso super competitivo, é um curso na qual nós estamos nos dedicando muito
Inclusive, no último concurso, 2016, eram 2.200 vagas, salvo engano, e nós tivemos 204 pessoas, alunos, que nós ajudamos a ser aprovado nesse concurso. 204 pessoas. Cara, então o curso nosso é muito bom, é o melhor custo-benefício. Eu peço para vocês aí um voto de confiança. Meus amigos, um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.